mas de 2015 para cá já foi mudando, né? Desde a faculdade a gente já via algumas mulheres se aproximando mais, e hoje nós temos engenheiras que trabalham dentro da mineração, dia de campo mesmo, agrônomas dentro da lavoura. Em cada lugar hoje aqui no nosso estado a gente tem mulheres presentes, trabalhando e lutando pela sua profissão. Esfera Podcast hoje vai falar sobre o CREA, esse importante órgão que representa engenheiros e várias outras profissões que vão ser explicadas aqui justamente pelo presidente do CREA, que é o Daniel, e também a Sueleide, que é a candidata para a próxima eleição e que vai definir aí quem será que vai administrar esse importante órgão daqui para frente. E vou começar aqui com o Daniel me explicando o que é o CREA, para que ele serve e como ele pode ajudar a sociedade. Primeiro, obrigado, Silvio, pelo convite para a gente estar aqui, poder conversar com o seu público e que a sociedade entender um pouquinho mais a função do conselho, né? O CREA é um conselho de engenharia e agronomia, os cientistas também estão lá com a gente, os tecnólogos também estão lá com a gente. Função do CREA, função do conselho, proteger a sociedade através do profissional atuando da maneira correta, o profissional correto no lugar correto. Acho que esse é o melhor resumo que a gente pode fazer. Ou seja, se você quer construir um prédio, qual é o engenheiro profissional adequado para isso? Se você quer fazer uma barragem, se você precisa fazer uma lavoura, qual que é? Então, o CREA tem a função de regulamentar a profissão, regulamentar as empresas envolvidas e impedir que aquele leigo, né, aquela pessoa que não estudou para aquilo, faça uma função da qual ele não tem habilidade para tal. Então, aquela história do vamos contratar o seu João, que sempre construiu casa. Ele pode construir, desde que ele tenha um engenheiro acompanhando, fiscalizando e atuando. Mesma coisa uma lavoura, mesma coisa em vários empreendimentos. Muita gente às vezes pode criticar isso, até pelo conhecimento empírico que tenha, né? Ah, mas ele construiu uma casa. Quando se trata de uma pequena casa, um puxadinho, alguma coisa, vá lá, até talvez ele tenha um conhecimento empírico, mas e uma obra maior? Todas as obras, desde a menor até a maior, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque lida não só com o patrimônio, mas com a vida das pessoas, né? O que tem de obra que desaba, porque além de não permitir que o leigo possa exercer isso de uma forma irresponsável, até quem também se formou possa executar isso de uma forma irresponsável, né? Então vocês fazem vocês têm esse cuidado e fazem essa fiscalização também, e das obras também? Sim, a gente fiscaliza se existe o profissional adequado. E aqui eu vou até ser bem enfático. Por menor que seja a obra, a parte empírica é fundamental. Você ter uma pessoa com experiência, com conhecimento, é fundamental. Mas isso não exclui a função legal e função prática do profissional adequado. Então, por mais que a minha avó, com a experiência que ela tem, ela consegue me passar várias recomendações de frutas ou coisas que são bom para o estômago, quem vai fazer a avaliação da gastrite que eu tenho é o médico. Quem vai fazer o exame é o laboratório correto. Então, assim, a minha avó me recomenda muita coisa que me ajuda. A função empírica que ela tem, o conhecimento que ela tem, me ajuda demais na minha gastrite. A mesma coisa serve para construção, a mesma coisa serve para geração de energia, a mesma coisa serve para lavoura. Você pode e deve ter um profissional muito experiente junto, mas acompanhado com aquela pessoa que vai ser a responsável. Porque vamos lá, imagine que uma obra, por menor que seja, um serviço por menor que seja, deu um problema. A pergunta é: quem é o responsável? Então, se você não está contratando um engenheiro responsável, sinto lhe dizer que o responsável é você agora. Quem vai responder por isso? Exato. E quem vai resolver o problema, né? Aí nessa hora lembra do engenheiro, aí chama, né? Às vezes, na hora de receber, de contratar, de resolver. Todo mundo, na hora que o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Mas na hora que dá problema, e aí? Não, eu não sei de nada e tal. E você falou uma coisa interessante, Daniel, que é essa questão do empírico, dentro de condições normais. E dentro de uma tecnologia muito específica, porque a tecnologia existe desde ser uma colher é uma tecnologia. Sem dúvida. Que facilita acesso de alguma coisa à sua boca, por exemplo. Então, qualquer coisa é tecnologia que melhore o desempenho de alguma função. E as novas tecnologias, né? Porque eu fiquei até muito feliz de trazer vocês aqui para tirar um pouco essas dúvidas, porque às vezes o pedreiro está acostumado com determinados materiais. De décadas para cá, ou até de poucos anos para cá, muitos materiais foram modificados, tem resistências diferentes, tem formas diferentes de aplicação,
E muitas vezes até um engenheiro que está desatualizado 20, 30 anos, até ele precisa se... Agora você imagina quem não tem nem conhecimento da mudança desses materiais, da tecnologia, da resistência. Isso também é muito importante fiscalizar, né? Sem dúvida, você ter materiais novos, mais regulamentados, isso é função total. Agora, conhecimento. Eu acho que a palavra que você falou de maneira resumida, talvez seja conhecimento. Existem muitas tecnologias novas vindo e a gente precisa estar treinado, qualificado e com uma equipe também adequada, qualificada, para a gente poder aplicar, porque senão acaba fazendo um conhecimento, algo, um material novo, uma técnica nova, sem conhecimento, ele talvez dê mais problema do que aquela tradicional que você está habituada. Só que a gente está numa realidade hoje que a mão de obra está escassa. Então, antigamente era fácil, há uns 30 anos atrás, você conseguia achar um pintor para poder fazer uma pintura alguma coisa dentro da sua casa, às vezes um eletricista para corrigir alguma coisa. Hoje não está fácil. Então, as novas técnicas, as novas tecnologias também vêm para sanar essa carência de mão de obra. Muitas vezes a tecnologia serve para poder facilitar a agilidade e tudo mais. Mas volto no insistir, através do conhecimento. Com conhecimento você consegue implantar novas técnicas, novas tecnologias. Eu lembro de uma vez de um prédio que a gente estava, onde todos os banheiros do prédio, durante a construção, eles eram containers. Então tinha um guincho transportando os containers para ser colocado nos seus andares no lugar do banheiro. O banheiro vinha pronto. O banheiro vinha pronto já com tomada, só faltava a toalhinha e o papel higiênico pendurado. O resto estava tudo pronto. Então, isso é tecnologia também, que adequada, tendo conhecimento, sabendo como aplicar, funciona muito bem. E só complementando, por isso que é importante a gente ter esse profissional habilitado dentro da sua obra, dentro da sua lavoura, dentro da sua construção, porque hoje a gente tem casas feitas totalmente de isopor, que a gente chama de GPS, né? Que é uma inovação. Aqui no estado a gente já tem. Eu executo obras, tive que usar devido a um vão muito grande e a laje não suportar o tijolo. Então, qual é a solução que a gente trouxe? A parede GPS. Quando fica pronta, acabada, você nem imagina, pensa que é uma parede feita de tijolo. Então, esse é o papel do engenheiro, né? De trazer soluções com esse conhecimento. Por isso que é importante, porque às vezes aquele profissional, o leigo, não tem esse conhecimento, não te dá segurança e não te dá a capacidade técnica, o registro que ele está sabendo o que faz, está sabendo o que está executando, e trazer, né? Porque a função hoje do engenheiro, além de executar, construir, também é de resolver problemas, também como na agronomia, na geologia, na minas, em todas as áreas que envolvem o nosso conselho. E por falar em resolver problemas, você hoje você também era conselheira do CREA. Sim, estou conselheira, Então estou você já afastada. participava ativamente da solução desses problemas, né? Com certeza, estou conselheira. Agora me afastei para a candidatura. Lá coordenei algumas comissões muito importantes, como a comissão de ética, né, que é uma comissão que a gente julga muitos processos. Às vezes, coisas que vêm em colapso, igual o processo da ponte, nosso conselho está diretamente também orientando, acompanhando o processo e resolver, né, orientar o profissional, porque às vezes, principalmente aquele profissional que está saindo do mercado de trabalho, às vezes fazem algumas coisas por falta de conhecimento da ética, né, o que que eu posso, enquanto engenheiro, o que que eu posso assinar e o que que eu posso que vai me trazer problema, porque às vezes para você entrar para o mercado de trabalho, acaba aceitando situações, quando você vê corre o risco de sofrer uma ética. E o nosso conselho trabalha na defesa do profissional, mas a gente tem que ter esse cuidado também até onde Mas eu na posso cobrança ir. também, né? Também. Na defesa E na quando cobrança. necessário, na cobrança também. Exatamente. São muitos engenheiros no Tocantins? Hoje nós temos aproximadamente mais de 21 mil engenheiros. É muita gente. É bastante engenheiro, né? Nosso estado está crescendo Eu sabia cada que vez tinha mais. bastante, eu só não pensava que eram tantos. É muita gente, é bastante. E mais de 200 profissões, né, que nosso conselho está registrado no nosso conselho. Então, não só engenheiros, mas agrônomos, engenheiros de mina, florestal, de pesca, está crescendo muito também, geólogos, geógrafos. Então, a gente tem ambientais, eletricista. Quando a gente fala engenheiro, né, o pessoal já pensa em engenheiro civil, mas tem engenheiro mecânico. A gente lembra muito produção, da civil. A gente lembra muito da civil porque a maioria é civil, né? Então é natural. Então você, de 10 amigos engenheiros, 5 vão ser civil. Então é natural você lembrar, associar muito com civil, né? Que a gente tem hoje no nosso estado engenheiros de bioprocessos, tecnólogos também fazem parte do nosso conselho, tecnólogos em gestão ambiental. Ah, então eu não sabia que tinha essa abrangência toda no CREA. Até é importante as pessoas saberem. Tem muita gente que talvez não está nem inscrito ainda e precisa. É obrigatório se inscrever para poder trabalhar na área? Sim, não, para você ser registrado, nosso conselho está trabalhando, com certeza, né? A primeira coisa que a gente forma, o sonho de todo engenheiro é igual os advogados é o AB, a nossa carteirinha de registro ao nosso conselho, que é a carteirinha, a famosa carteirinha do CREA, né? Que aí qual é o papel do nosso conselho? É registrar, orientar
e também fiscalizar os profissionais, né? Então, é obrigatório a gente estar registrado, porque o nosso conselho dá esse atestado de que você é um profissional que está em dia com suas atribuições perante ao conselho. Nós aqui convivemos bastante com os engenheiros de todas as áreas, porque na perícia oficial criminal, nós somos. O ingresso já é de forma especializada, né? Por área de graduação para ingresso na carreira. E aí ele tem que fazer um curso de perícia, de perito oficial criminal. E nós temos várias áreas lá na engenharia legal, né? Quando tem um colapso de um prédio, de uma ponte, é o perito que vai fazer, para apuração de crimes nessa área, vai fazer até de obras e licitações também, os peritos atuam, até acidentes de trânsito, são várias coisas que a perícia atua, e nós temos lá engenheiros mecânicos, civis, ambientais, florestais, e por aí vai. Então a gente tem um apreço, uma admiração muito grande por essa carreira, até porque ela é necessária para a nossa área também aqui na perícia oficial. E você que está aí, ó, estudando para concurso aí, está chegando o concurso da perícia também, lá da Polícia Civil e da Polícia Científica. E já convidamos, né, os engenheiros lá e os outros profissionais que estão associados ao CREA, que já comecem a olhar para essa carreira também, né, da perícia oficial criminal. Verdade. Vocês, dentre esses mais de 20 mil associados, existem o corpo de dirigentes lá do CREA, né? São muitas pessoas também que acabam atuando. Como é que ele é feito? É por conselhos, tem o presidente, né? E tem conselheiros, tem diretores. Como que funciona? Eu vou perguntar para quem já está diretamente na atividade. Sabe que eu não era do CREA, né? Eu também era aquele que só pagava o boleto e falava assim, meu Deus, é mais um boleto chegando aqui. E aí, quando a gente foi eleito a primeira vez, começamos a entender o funcionamento e tentar modernizar isso, né? Mas o corpo do CREA, de maneira geral, ele é formado pelo presidente, que é eleito por todos os profissionais que estão em dia no Estado. Então, a gente foi eleito, e até temos muito orgulho de ter batido o recorde de votação há 3 anos atrás, como nenhum presidente teve tanto voto e tanta participação, porque o voto não é obrigatório. Então, nós conseguimos recorde de participação e de votação. Mas nós temos 25 conselheiros. Então, a estrutura básica é presidência e conselheiros servidores. Os conselheiros, eles vêm das faculdades e das associações, sindicatos, é quem acaba indicando, numa proporcionalidade. Então, associação muito grande, com muitos profissionais. Esses são indicados e não eleitos. Eles são eleitos internamente pela associação. Pela associação. Eles são internamente, exatamente, internamente. Então, sei lá, engenheiro mecânico, tem lá um representante da engenharia mecânica, engenheiro ambiental, tem um representante da engenharia ambiental, que vem das associações, dos sindicatos ou das faculdades. Então, a estrutura básica é formada assim. O interior, nós temos o que nós chamamos de inspetores. São pessoas indicadas pela presidência para poder fazer o papel de aproximação do interior com a sede. Então, nós temos aí em mais de 30 municípios representantes nossos indo lá na Câmara Municipal defendendo a engenharia, participando de discussões, empresas novas que chegam, como orientá-los, como participar. Então, nós também temos essa estrutura, algumas estrutura física com prédios e outras pessoas com boa vontade de ajudar, que são os nossos inspetores do interior, que eu mando um abraço aqui. É fácil administrar tudo isso? Olha, é prazeroso. Fácil não é. Porque se for fácil, tem alguma coisa esquisita. Se achar que tá fácil, alguma coisa tá esquisita. Ele toma muito tempo, ele não tem salário, né? Então, assim, ele exige uma dedicação. São muitos engenheiros, muitos engenheiros, né? 21 mil. O salário é a cobrança em cima. Mas você conseguir deixar um legado, é tão bom você conseguir começar a falar de união da classe, começar a criar eventos onde essa união se reverbera através de pessoas fechando negócio, a empresa crescendo, o recém-formado querendo participar, querendo saber. Isso é um legado que me dá muito prazer de poder entregar. Tem muita mulher lá no CREA, eu falo assim, não só de pessoas associadas, né? Hoje o número de associadas mulheres é alto, é baixo, na sua visão, e na questão da administração, como que você vê isso? Hoje também sou presidente, estou afastada também da presidência da associação, a primeira associação no nosso estado, das mulheres da agronomia, da geociência, todas as mulheres engenheiras do nosso estado. E hoje nós temos mais de 900 mulheres no nosso conselho. Então, assim, é um número grande, né? Apesar que a essa profissão, 70% masculina, mas hoje temos 30% de mulheres. Então, cada vez mais as mulheres estão mais ativas. Então, a gente trouxe também como conselheira, ajudei muito, fui coordenadora do programa Mulher, que o CREA abraça as mulheres, né, para valorizar e ampliar a participação feminina, tanto dentro do mercado de trabalho, também como dentro do sistema.
Então, as mulheres elas estão olhando mais para a área da engenharia, né, atualmente, porque eu achei que esse número era menor, porque hoje você falou que é 70% é masculino, 30% feminino, Isso. mas antigamente eu acho que era mais de 90% um ambiente masculino, né? Eu falo 40 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então cresceu bastante. Isso até 15, 20 anos atrás, as salas de aula, a maioria era 3, 4 mulheres. Mas de 2015 para cá já foi mudando, né? Desde a faculdade a gente já via algumas mulheres se aproximando mais. E hoje nós temos engenheiras que trabalham dentro da mineração, dia de campo mesmo, agrônomas dentro da lavoura. Em cada lugar hoje aqui no nosso estado, a gente tem mulheres presentes, trabalhando e lutando pela sua profissão. E você acha que é uma profissão que traz desafios maiores assim para a mulher ou foi mais ou menos equiparado? Era mais a questão de mostrar a área para que as mulheres tivessem mais interesse? Ou você acha que realmente tem alguma coisa distinta que para a mulher pode ser um pouco mais fácil ou mais difícil? Não sei, qual que é a sua visão? Tem alguns desafios, né? Eu sou do canteiro de obras, então, assim, no dia a dia, principalmente quando está começando, aí às vezes você chega ali com colaboradores que é mestre de obra, que é bem mais velho que você, e por você ser mulher, às vezes no início a gente escuta assim, ah, agora tem uma mulher mandando em mim. Ou então alguém chega até os fornecedores mesmo, assim, vai entregar alguma coisa. Cadê o engenheiro? Aí quando é jovem, fala assim, aqui, ô, dona, desculpa, não sabia que era mulher. Mas hoje está muito mudado. O mercado de trabalho, assim, com a inovação. Hoje, aqui na nossa capital, em Palmas, em obra vertical. Ali na Praia da Graciosa, hoje, que é o metro quadrado mais caro da nossa cidade, temos uns 10 empreendimentos subindo. Executo lá também, tem 6 mulheres que estão à frente como responsáveis ao comando dessas obras. Então não é mais uma surpresa. Não é mais. É porque no começo também era um ambiente basicamente A masculino. profissão E aí em quando si. aparecia uma mulher era novidade, não era nem tanto que as pessoas é. não confiavam, não gostavam, é porque não tinham o hábito de ver ali mesmo, né? Hoje já não é mais Já assim. não é tanto, né? E assim, as pessoas respeitam. Hoje, na minha obra, eu tenho mulheres também na mão de obra, tenho ceramistas, mulheres, ajudantes. Então, hoje também a BNT está muito aberta para isso. Foi a nova. A gente conseguiu agora, que tem agora para a empresa um selo de certificado, como fosse aquele selo da ISO 9000, para que aquela empresa que tem o canteiro de obra adaptado para mulher, um banheiro específico para mulher, ganhe um selo a mais dentro da BNT. Então, assim, hoje o mundo está trabalhando para isso, que a mulher é tão capaz quanto homens, e são parceiros e colegas de profissão. E agora você quer ser a dirigente maior deste órgão aqui no estado e você já tem, você falou que já tem experiência, né? Você era Sim, presidente isso. dessa outra associação que é específica das mulheres, né? Uhum. E também conselheira do CREA, então você já está ciente dos desafios que você vai ter, né? Com certeza. Se Deus quiser, vou ser a segunda mulher presidente. Já tivemos a primeira mulher há 12 anos atrás. E agora é isso. Conheço o conselho, né? Como falei, sou conselheira. Então, sei como funciona a plenária, como funcionam as comissões, as câmaras especializadas. Estou visitando, sou da prática, dentro da obra, dentro da construção, da agronomia, de todas as engenharias. E sei o que precisa melhorar. Daniel fez um excelente trabalho, trouxe a inovação, trouxe os engenheiros para dentro do nosso conselho. Porém, agora a gente vai fazer, né, isso ainda mais, de forma mais assertiva, melhor a comunicação também, para a gente poder trabalhar, para que todos os profissionais se sintam mesmo dentro dessa gestão. Eu que sou representante de classe também, eu sei que os problemas não se resolvem de uma vez só, né? E muitas vezes precisa de um processo e um caminho longo, às vezes, para resolver certos problemas, você vai resolvendo gradativamente aquilo que é possível, né? Dentro do espaço de tempo que você tem. Quanto tempo que é o mandato lá do CREA, do presidente? O mandato são de 3 anos, 3 sendo anos. possível uma recondução, né? Uma reeleição. Então, eu fui eleito 2 vezes, estou no último ano do segundo mandato. Então, no final do ano, passo a faixa para a Sueleide para ela poder assumir os desafios aí. Uma pessoa que eu confio muito, confio bastante, tenho certeza. Ela não é política, o que para nós é excelente, porque a gente precisa de pessoas técnicas lá na frente para poder fazer o que tem que ser feito. E trabalhar o que tiver que ser trabalhado. Apesar de que ela é do canteiro de obra, né? Apesar Então ela de que sabe ela o é de Porto problema na ponta. Nacional, ela é de Porto Nacional. O pessoal de Porto Nacional não é político, mas conhece bastante de política também. Esse pessoal de Porto é meio diferente nisso. Acaba recebendo essa influência lá, porque lá é uma das cidades mais antigas do estado, né? E tem uma cultura política muito forte. E temos muitos representantes que são portuenses, conterrâneos, né? Que estão aí à frente na nossa política.
Mas me fala um pouco desses seus 6 anos aí à frente do CREA, o que você encontrou lá de desafios e o que deu para resolver nesses 6 anos que te deixou, assim, e o que não deu para resolver também, que você queria ter resolvido, não conseguiu, não foi tempo suficiente. Se você puder falar um pouco disso para nós. Sabe, Silvio, que quando a gente entrou no CREA, nós éramos um grupo de fora, que não éramos vinculados ao CREA, nós estávamos de um lado da mesa, né? Que era do profissional, que cada um tinha o seu serviço, a sua empresa, o seu escritório. E aí fomos eleitos exatamente por isso, por ser de fora, então ter aqueles vícios, aqueles hábitos do qual a gente mesmo condenava. Conhecemos o CREA, então, já depois de ganhar. E o primeiro impacto foi dívidas. Nós tínhamos cerca de 50% do nosso orçamento relacionado a dívidas já judicializadas. Então, e os outros 50% vinculados à folha de pessoal, então, e impostos. Então, Tava bem engessado. a gente não tinha possibilidade de investimento, de crescimento. Nós tínhamos processo trabalhista na ordem de 3 milhões, nós tínhamos uma obra da sede paralisada pela justiça, com Polícia Federal lá dentro, tentando entender o que estava acontecendo com aquela obra que nunca acabava, construtoras processando o CREA, nós tivemos um carro do CREA bloqueado pela justiça para pagamento de dívidas. Então essa foi uma realidade caótica financeira, administrativa. Então, o primeiro momento era de colocar a casa em ordem. Então, nós precisávamos pagar dívidas, organizar a casa, e isso nós conseguimos. E isso muito devido ao servidor de carreira concursado. A gente tem que reconhecer o mérito de cada um. Lá tinha muita gente boa, bem intencionada, com vontade de fazer as coisas certas, e quando foi dada a possibilidade, eles desempenharam muito. Então, esse foi um ponto positivo, colocar a casa em ordem. O segundo ponto é a proximidade ao profissional. Eu acho que esse foi a maior conquista nossa. Sim. Foi a gente poder atender bem. Então, a ideia é: atenda o profissional, não importa a hora que ele está te ligando. Então, meu celular é o dia inteiro recebendo mensagem e eu fico feliz com isso. Eu mando mensagem para todo mundo que faz aniversário todos os dias há 5 anos. E as pessoas, e é do meu celular, sou eu que mando, para a pessoa ter o registro do meu celular para um dia que precisar, ela poder me mandar uma mensagem, poder cobrar, poder sugerir. E isso faz com que eles se sintam mais confortáveis. Então, e atendimento não precisa de dinheiro. Atendimento precisa de atenção, precisa de respeito. E a equipe entendeu isso. Então, acho que a maior conquista nossa foi colocar a casa em ordem no primeiro ano e gerar um atendimento de maneira tal que aproximasse o profissional. Isso fez o quê? A gente começou a criar cafés da manhã, almoço, jantares, café da tarde, tudo para poder gerar um ambiente também de negócios, um ambiente de aproximação. Então, nossos cafés é muito bom para ir poder juntar um engenheiro e fazer negócio, conhecer uma empresa, o outro conhece com o que você está trabalhando. E ali um networking também, né? é um ambiente de network, exatamente. Então, assim, criamos o Comitê Mulher, então a possibilidade das mulheres participar, criamos a parte dos estudantes, o CREA Júnior, possibilitamos acesso à BNT de forma gratuita, criamos inspetorias no interior, em Porto Nacional, que tinha sido fechada, em Dianópolis, que tinha sido fechada, estamos representantes em mais de 30 cidades. Então a gente profissionalizou, a gente levou aquele olhar do privado para dentro do público, respeitando a lei, respeitando tudo que o regulamento diz. Mas realmente tem coisas que a gente não conseguiu implantar nesses anos, né? A legislação às vezes nos cercou de alguma maneira, a realidade, a parte financeira. Entregamos a obra da sede, essa que eu falei que estava judicializada. Conseguiu entregar? Entregamos. Era um símbolo que a gente tinha que sair de lá com ela pronta. Porque como é que pode o Conselho de Engenharia não conseguir fazer uma obra? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de engenheiro, o prédio não entrega. Era questão de honra. Quando a justiça desembargou, porque estava embargado pela justiça. Quando a justiça autorizou a gente a voltar a mexer, era prioridade 01. Primeiro o advogado, depois o engenheiro. Todo mundo abraçou a ideia, todos os engenheiros entenderam da prioridade, inauguramos, o prédio ficou muito bonito. E ele ficou voltado para o profissional. Então lá é uma casa onde o profissional pode ir para poder ser bem tratado, poder fazer suas reuniões, utilizar auditório, utilizar salas de reuniões, coworking. Mas tem bastante coisa ainda para fazer e a função da Sueleide é essa agora. Ela entender o que funcionou, o que faz sentido, melhorar, e aquilo que não conseguiu, ou que a realidade mudou. Às vezes a inteligência artificial não era realidade há 6 anos atrás. Então, como implantar Ninguém nem falava. Exatamente. E aí tem a questão não só da implantação, mas de como que vai ser isso normativamente, com legalmente, segurança, responsabilidade. E agora eu quero perguntar para você, Sueleide, já que ele falou aí, o que é que ficou para você fazer aí que não deu tempo e que você tem de projetos para entregar para os seus colegas de profissão? Então, o Daniel melhorou muito, realmente, como profissional, acompanhei essa mudança e a gente sabe que o CREA ficou, como ele falou,
né, acessível a todos os profissionais. Mas temos muito ainda, temos muita coisa para fazer. Uma questão que a gente quer também, como gestão do CREA, como futura presidente, quero lutar pela causa do nosso piso salarial dos servidores públicos do nosso estado, né, que é uma demanda geral dos servidores que tem um piso muito abaixo do que é o piso. O salário deles está muito abaixo mesmo. Então, a gente vai procurar parceria junto ao sindicato, assembleia, para a gente estar realmente mudando essa realidade hoje dos nossos servidores do nosso estado de Tocantins. E os nossos governantes têm que olhar para isso, né? Porque você tem um profissional de excelência, com uma formação muito técnica, recebendo aí um piso que não é condizente, né? Com... Isso, em algumas visitas que fizemos, realmente a gente percebeu isso, que às vezes tem a demanda, mas às vezes o dinheiro não se interessa devido ao salário. Então, Ele fica pouco consegue tempo. o dobro, o triplo, até mais na iniciativa privada. Privado. Eu estou falando isso como cidadão e como servidor público, porque eu vejo assim, o serviço público ele tem que entregar um serviço de excelência para a sociedade. Aí como é que ele vai entregar um serviço de excelência se a parte mais técnica, que os melhores profissionais não têm interesse nenhum naquele cargo, porque não paga, E a né? Ele responsabilidade que consegue em ele está outro ali lugar. exercendo, né? Que às vezes está trabalhando ali com projetos É muita de milhões, responsabilidade. né? Então, é igual você falou, então tem que ter esse salário adequado com a sua capacidade. Outro fator também que eu quero trabalhar em relação à fiscalização, mas não para punir o profissional, né? Para punir, mas para oportunidade de trabalho. Porque quando tem a fiscalização, que às vezes a gente tem muito o exercício legal da profissão, como o Daniel falou, essa questão de vou chamar alguém aqui, vou contratar uma empresa de placa solar, mas eu não vou. Será se tem um engenheiro eletricista ali assinando, responsável? Aí, se pegar fogo, dá um problema, quem que eu vou resolver? Então, a sociedade tem esse olhar. Quero construir, quero fazer minha lavoura, vou contratar um engenheiro agrônomo para me dar todo o conhecimento técnico, todo o respaldo, todo o laudo. Tenho colegas agrônomos, estava ontem a colega falando, uma fazenda grande, um produtor muito forte na região norte do estado, plantou e não sabia o básico e agora estava com prejuízo porque não tinha um E agrônomo. lavoura não brinca, não, Aí né? nessa, Não exato, perdoa, não. não perdoa. A lavoura, se você errou, você vai perder E tudo. por falta de informação. Então, isso que eu quero, que a sociedade tem que entender. Porque a engenharia hoje está presente em tudo, né? Desde a poda de árvore na nossa cidade, é um agrônomo que está ali. A questão da engenharia de alimentos, o alimento que você está, a validade do alimento, o processamento. Então, o engenheiro está presente no software, né? A gente tem a engenharia e na telecomunicação. Então, em toda área que a gente pensar na nossa vida, em tudo, tem um engenheiro ali por trás trabalhando. Então, por que a gente não ampliar essa oportunidade de trabalho? Outra questão também é aumentar as nossas inspetorias. Temos a região ali do Vale do Araguaia, tem muito agro, casas agropecuárias. Então, ter ali criar mais a serviço mais próximo para estar ajudando os profissionais ali da área, porque no interior a realidade ainda é um pouco diferente da nossa aqui, Palmas, que é a capital. Quer dizer, a gente tem profissionais com dificuldade de gerar uma CAT, de como entrar no sistema, como fazer. Então, ter ali um atendimento a serviço do profissional. E nossas entidades de classe, que nosso conselho é feito por entidade de classe, as associações, tá um espaço disponível, aberto à conversa, à estrutura, porque a gente tem que ajudar as entidades de classe, que a gente sabe que o conselho vem através das indicações. Ela é uma junção de todas essas entidades, tem que fortalecer, né? É, Todas elas para ter um CREA mais isso. forte E a também. minha principal missão é a união de todas as engenharias. Graças a Deus, assim, a candidatura cada dia mais está crescendo muito. Hoje estou com engenharia florestal, Minas, geologia, geografia, civil. Tenho mais de 10 tipos de engenharia junto comigo, caminhando, me apoiando, pedindo voto, porque a gente quer trazer todos para dentro do nosso conselho para ter uma gestão participativa e transparente. Eu tenho uma curiosidade aqui, Daniel, você falou aí sobre uma questão de, eu entendi, não sei se eu entendi errado ou entendi certo, questão de concurso. Os servidores do CREA, eles têm que fazer concurso público? É uma autarquia federal. É uma autarquia federal, né? Sim, Muita sim. gente não sabe É disso, uma né? autarquia federal. Então lá nós temos todas as características de um órgão público, né? Todas as obrigações. O TCU nos fiscaliza, nós trabalhamos com orçamento anual aprovado, nós temos auditorias externas e internas, e sim, quanto a funcionários, sim, eles são concursados.
Inclusive, a missão da Sueleide é logo, vou deixar preparado para que ela consiga fazer um concurso o quanto antes, porque alguns funcionários acabaram passando em outros concursos e acabou saindo, então algumas lacunas foram abertas dentro do CREA que têm que ser preenchidas o quanto antes. Tem que dar uma oxigenada, né, no Tem. efetivo. Tem. E essa vai ser, a gente vai preparar o gol para deixar para a Sueleide chutar quando ela assumir. Você vai E quem ver. está assistindo aí que pensa em concurso público aí, são carreiras, tem vários tipos de cargos lá, tem uma carreira boa. Desde a parte administrativa, desde a parte jurídica, da parte contábil, até a fiscalização. É um órgão que é múltiplo disciplinar dentro lá do CREA. Então, pode ter certeza que desde das atividades mais complexas, todas, a gente vai precisar abrir um concurso para poder tratar disso. Olha a dica aí, pessoal. Já fica antenado aí também para o CREA, que é uma oportunidade de vagas de emprego aí, de concurso público também, que você pode achar que seja interessante para você. Independente da sua área aí, existem várias É isso aí. possibilidades. Sueleide, quando você decidiu se candidatar, existe assim alguma coisa que para você, de todas as que você falou, e algumas que talvez você não tenha nem falado ainda, que é a prioridade e que você acha que é mais difícil e que você vai, assim, como uma bandeira mesmo, essa aqui eu tenho que fazer dentro do mandato. O que você colocaria como uma dessas opções? São N coisas que eu quero fazer para deixar um mandato ainda mais, né? Falar assim, ainda melhor. Minha missão é essa, que o Daniel transformou o CREA, tipo, em 6 anos, 30 anos, que a gente tinha antigamente, o antigo CREA. Mas a minha é para ser ainda melhor que a dele, né? Mas a número 1 é essa luta pelos servidores públicos do nosso estado, que realmente a gente vê essa demanda, né? Como engenheira, que sou um servidor público, ganhar 3.800 fora muito da realidade. Às vezes você vê um pedreiro não desmerecendo, por isso que a maioria querem ser empreendedor, prefere ser Uber, de que tá ali como servidor do nosso estado. Esse é um né? valor, tem muita gente que pensa assim, um salário bom, depende da tua formação e do que você entrega, né? Porque tem gente, eu falo, tem profissões básicas que não precisam nem de formação adequada, às vezes só uma habilitação, não desmerecendo, eu falo assim, e a qualidade do seu serviço, você consegue tirar um valor desse aí sem ter as responsabilidades absurdas que muitas vezes um engenheiro vai ter, ou um engenheiro mecânico, um engenheiro, um agrônomo, né? Pensa bem, um agrônomo que está responsável pela produção aí de uma fazenda de sei lá quantos centenas de hectares de soja e dá ruim, né? Quem que vai responder por isso, né? E muita gente às vezes não pensa nisso, no padrão responsabilidade ganho, né? Então, assim, o meu ganho ele tem que ser compatível com a minha responsabilidade. Aí muita gente às vezes até fala do salário de alguns servidores, mas você sabe a responsabilidade que ele tem, né? Exatamente. Às vezes da vida, da liberdade, ou de uma estrutura de lidar às vezes com milhões de reais, então tem que ser compatível. Outra coisa que eu fiquei também curioso é sobre a questão da legislação, né? Eu, como um representante de classe trabalhista também, eu vejo muito essa questão do aperfeiçoamento das legislações. Como é que tá as legislações de vocês? Eu falo, não só em melhorias para a classe, mas em prestação do serviço para a sociedade. Tá precisando mudar ou tá ok? Isso é uma questão que a gente está precisando de mudança, porque nossa lei é muito antiga, né? De 1966. Então, assim, de lá para cá teve algumas alterações, mas tem coisas que ainda está muito engessado e que às vezes acaba outros conselhos mais novos, de 5 anos para cá, tá à frente, porque já tem brechas, já vai conseguindo mais espaço, porque a lei deles é mais nova. Então, a gente precisa, a legislação às vezes acaba interferindo, às vezes assim, nossa, faltou fazer isso, fazer aquilo, mas quando você para ver, isso aqui o conselho não pode fazer diretamente, porque a resolução tem uma PL que não permite. Então acaba ou às vezes não travando. está nem previsto. Exatamente. Precisa atualizar, né? Isso. E as pessoas pensam assim, e por que não muda? Não é tão fácil mudar uma lei, ainda mais uma lei federal, né? Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, às vezes vai e volta, e são 513 deputados e 81 senadores. É gente pra caramba pra convencer, né? Só para contribuir, existe uma lei, um projeto de lei que passou já pela Câmara, de atualização da lei da criação da nossa profissão, que está no Senado agora, que atualiza muita coisa. As pessoas às vezes falam assim, mas Daniel, ela é uma lei, mas eu discordo de tal ponto, eu também discordo de algumas coisas. Só que ela tem mais de 95% das coisas que vão beneficiar a gente, e tem uns 5% que talvez eu questione. E eu pode ter nós três aqui, talvez, se eu apresentar, pra gente sair com o mesmo texto, com a mesma opinião, é muito difícil.
Então é natural que eu discorde de alguma coisinha, você discorde de uma outra e ela de outra. O importante é essa lei no formato que ela está indo, ela vai trazer muitos benefícios para o E profissional. vai Muitos. aperfeiçoando depois. O feito, a gente sempre tem esse ditado É. o feito é melhor do que o perfeito, porque o perfeito às vezes Isso. nunca sai do Nunca papel. sei. Perfeito. Exatamente. E nada se resolve. Eu Exato, concordo. fico, às vezes, até desmotivado e chateado com algumas questões da sociedade, que as pessoas querem a perfeição, mas elas não praticam a perfeição, não exercem a perfeição e muitas vezes levam prejuízo. E você falou aí 95% é bom. Eu já vi lei ser aprovada aí com 30% de alguma coisa e 70% ruim e o pessoal não A fala lei nada. nossa vai favorecer as associações, ela vai possibilitar a transmissão de recursos para poder incentivar associações, vai possibilitar regulamentar os estudantes junto ao CREA para poder também fomentar e estar mais próximo do estudante. Ele vai, nossa, tem muito, por exemplo, olha a aberração que nós temos aqui, Silvio, na nossa legislação. Um atraso de qualquer boleto é 20% de multa. Tá Isso está doido. na lei. Ou seja, É. nós somos impedidos de fazer qualquer coisa diferente de 20%. Ou seja, nem a agiota não cobra 20% por um dia de É. atraso, não. Um E a dia é nossa lei nos obriga. 20%. Por um É. dia de atraso é 20%. Então, a nova lei vai tirar isso e transformar para uma realidade atual, né? Isso é um absurdo. Isso até desmotiva as pessoas de participar de Exatamente. alguma coisa, né? Exatamente. Só que E, tem poder de lei, nós não temos opção. É. Não é uma resolução interna onde nós igual você falou, decidimos é alguma um coisa. órgão Federal, com a uma autarquia. natureza pública. E muita gente não sabe, pessoal, um dos princípios do direito administrativo é que os servidores públicos, você do povo, que não é servidor público, você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Exato. A lei não fala nada disso, você pode fazer. O Isso. servidor público não pode. O engenheiro não necessariamente ele é um servidor público, mas ele está ligado a questões profissionais que são regidas por uma legislação Exato. muito rígida, que muitas vezes ele, se não está previsto lá, ele não pode fazer. Da mesma forma que um servidor público, por exemplo. Exatamente. Ou ele é obrigado a fazer o que a lei está dizendo e aquilo ali já está ultrapassado ou nem é possível de fazer mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está expresso na lei, que o excesso de burocracia ele Trava, né? Acaba inviabiliza travando. a realização de qualquer coisa, né? Vocês também têm essa pauta de reduzir a burocracia? Isso, a gente vai elaborar, né, propostas, mas aqui, como a gente falou, a gente tem o nosso CONFEA, que é o nosso Conselho Nacional. Então, sai as propostas aqui de cada regional, levar para o CONFEA, e lá a gente tem conselheiros que também tem que aprovar a proposta, para depois ir para o Senado, Congresso. Mas hoje a gente mudou muito com o presidente do CONFEA. Hoje a gente tem assessoria parlamentar para estar dentro do Congresso, para estar articulando essas PLs, porque a gente sabe que a gente precisa de ter, né, a política ali envolvida para a gente que nossas propostas, nossas pautas sejam atendidas. Então, vamos fazer algumas propostas e quem sabe, por que não, uma proposta aí que Tocantins ser reconhecida nacionalmente. Você falou um negócio que eu gostei de ouvir e eu queria até mais detalhes sobre isso. Você falou aí da questão dos estudantes participarem. Como que é essa participação dos estudantes? Vocês criaram uma espécie não é um conselho, né? Alguma coisa lá para os... Nós temos CREA Júnior, nós né? temos um programa, né? A gente chama de programa do É CREA um Júnior. programa. CREA Júnior são os estudantes que têm perfil de liderança ou que querem desenvolver esse perfil de liderança dentro da faculdade. Então, muitas vezes, eles vão ter alguma palestra, vai ter uma semana acadêmica, vai ter alguma coisa que eles têm interesse em desenvolver, como o CREA pode ser e deve ser um fomentador e um apoiador disso. Nessa forma, a gente criou esse grupo que trabalha dentro das faculdades, trazendo as demandas, e aí a gente começa a criar. Porque o maior questionamento, talvez, Silvio, seja quem vai ser o presidente do CREA daqui 10 anos, 20 anos? Provavelmente um estudante desse que se demonstrou líder, que quis participar, que ele organiza eventos, Já começa a que conhecer já começa a antes. conhecer o conselho. Porque tem muito estudante, ele escolhe uma carreira baseada em poucas coisas que ele ouviu, e geralmente só na parte boa, ele ainda não sabe nem os desafios da carreira, ele não sabe, e ali depois, na faculdade é que ele vai começando a ver, e ainda assim, quando ele se formar e for para o mercado de trabalho, é que ele vai saber mesmo a realidade nua e crua, e muitas vezes isso aí já antecipa várias coisas que pode fazer ele acelerar, né, o processo profissional dele. Falando disso, eles estão presentes às vezes nos café com CREA,
já com os conselheiros. Então, assim, tem muito acesso que às vezes, assim, fala assim, ó, tô precisando, eu já ligo pro presidente do CREA Júnior, de um estagiário aqui na obra, me arranja aí quem que você me indica. Então, já dá essa ponte direta ali Ainda tem um pro mercado de network trabalho, aí. exatamente. Estudante, abre o olho, isso aí é Uhum. network, né? Nós tivemos na UFT uns dias atrás, junto do pessoal do primeiro período, né, de engenharia civil, e foi muito bacana. Na hora que acabou, a gente estava saindo, vieram umas 2, 3 pessoas atrás, inclusive 3 mulheres, perguntando como participaria do CREA Júnior, que tem interesse, que quer estar dentro, que quer começar desde o primeiro período a se envolver com relacionamento, com network, conhecer engenheiros e possibilitar muita coisa. Uma coisa que a gente não falou aqui, Silvio, é que o CREA possui um braço muito forte, que é a caixa de assistência deles. Então, ela é chamada de mútua. Mútua é um braço do CREA, então ele recebe dinheiro do CREA, vindo de taxas que o CREA recolhe junto aos profissionais, e é transmitido esse recurso, onde ele pode e deve, né, fomentar eventos, palestrantes, palestras, ele pode emprestar dinheiro e deve emprestar dinheiro para a pessoa que está recém-formada, que às vezes precisa montar um escritório, ele empresta por um dinheiro que não existe base, não existe caixa econômico, tem ninguém com algo parecido, porque ele não visa lucro. Então, ele se empresta com um reajuste monetário da perda do Mínimo. dinheiro, mínimo mesmo. É uma forma de investimento da Impulsionar a instituição, carreira. mas também que ajuda o profissional da profissional. área. Então, ele pode comprar um carro, ele pode muito comprar interessante. energia solar para poder baratear a energia da sua empresa, ele pode Seguro de móveis, vida, seguro de vida, saúde. compra boi. Então, assim, ele possibilita muita coisa que impulsiona a carreira Então, o associado ele ainda tem mais essa vantagem? Tem a vantagem de utilizar essa caixa de assistência. Lá dentro vai ter previdência privada, plano de saúde, muitas coisas. É quase como uma cooperativa, né, de crédito, Ele de tem banco, um banco. Como fosse um banco de assistência do Exato. profissional. Como se fosse um banco de assistência. Rapaz, vocês estão evoluídos, hein? Lá funciona muito bem, tem que modernizar. Da mesma forma que a gente tem essa crítica e trabalhamos muito no CREA para modernizar, para que seja algo impessoal. Então, não é porque o Silvio é o amigo do diretor, sai rápido, e quem a pessoa que não conhece demora. A gente precisa criar isso de uma maneira São impessoal. critérios objetivos. Poder impulsionar. Então, outros estados já trabalham, por exemplo, com empréstimo, que eles não chamam de empréstimo, mas é um empréstimo, vai, de 160 mil reais, aqui no Tocantins está emprestando 20, a gente não consegue entender o porquê só 20, então, e fazer isso de uma maneira impessoal, que a gente consiga, com 100 mil reais, você pega um recém-formado, ele consegue estruturar o escritório, ele consegue fazer um curso, ele consegue movimentar muito bem para dar aquele empurrão no começo da carreira. E não só o começo da carreira, às vezes você precisa de uma ampliação, de um equipamento novo, um software novo, e às vezes é 10, 20 mil reais um novo software que você implanta na sua empresa. A mútua tem a obrigação de estar lá para poder ajudar nisso também. Rapaz, eu achei essa ideia sensacional. Uma iniciativa muito boa e espero que os outros conselhos também tenham essas mesmas práticas, porque isso ajuda ainda mais. Hoje eu vejo que tem gente que está bem, né? Tá vendendo bem, mas eu vejo a maioria das pessoas hoje reclamando do momento econômico do país. E muitas vezes uma situação pode ser resolvida com uma iniciativa Nós temos dessa. até um projeto, desculpa, de ampliar até mesmo para a pessoa que está com dívidas, que está com o nome sujo. Então, a pessoa que tem restrições no mercado, de você possibilitar um valor que seja de 10, 15 mil, para ele para ele poder sair. sanear, aliviar aí algumas dívidas que tem por um juros muito baixo, que é o da multa, e poder aí com um nome limpo, sem nenhuma restrição, impulsionar a carreira também. Essa é uma restabelecer, proposta né? nossa. Desculpa te interromper. Só acrescentando que a gente precisa hoje, que hoje a mútua aqui do nosso estado está para um grupo restrito. Então, a gente precisa dessa transformação que seja para todos, né? Seja uma multa acessível para todos os profissionais que queiram buscar algum benefício. Então, é proposta sua também Então, ampliar esse E o serviço. Daniel vai vir como candidato para diretor-geral da multa, para ele transformar a mútua, assim como ele trouxe um CREA para todos, para que a mútua também seja para todos, não só por aquele grupo Então próximo. são duas questões candidaturas. distintas, né? São Isso. duas candidaturas. Uma Isso. não faz parte da outra, são instituições separadas que têm o mesmo fim, mas têm presidências diferentes. A mútua é como se fosse um braço do CREA, né? Então, por isso que é importante os dois serem eleitos, porque muita coisa o CREA, as legislações não me permitem. Por exemplo, eu quero fazer um evento aqui e eu quero contratar um buffet. Às vezes eu não vou conseguir isso. Então, a multa pode entrar como parceria com uma palestra técnica, trazer um palestrante, oferecer
dar uma ajuda financeira, né, para esse evento, para poder ser realizado. Então, por isso que é importante que aí o profissional vai se sentir valorizado e ver ainda mais o resultado do nosso conselho e da mútua. Então devolva a pergunta. Então é projeto seu fazer essa ampliação, né, de que mais gente possa ter acesso a esse benefício ofertado pela mútua, né? Hoje por incrível que pareça, a melhor coisa que tem é a multa com seus benefícios, e eu tô para dizer que nem 10% dos profissionais sabem que existe. Isso. Ou seja, Eu não sabia. tem um Eu dinheiro não sou lá, da área, mas tem tem um montes de dinheiro lá engenheiros. parado para o profissional que ele não está utilizando, um benefício que ele não está sabendo, e não vou nem julgar o porquê não está sabendo, mas o fato é esse. O fato, vamos nos apegar aos fatos. Não sabe, não utiliza e tá lá, tá pronto. Então a gente precisa transformar isso para todo mundo. Então é para o engenheiro se formou, entrou no CREA, entender que ele tem lá um braço para isso. Só que funciona muito bem com a parceria. O CREA trabalhando, alinhado com a mútua, então... É porque o recurso que vem para a multa isso. vem do CREA. Se o CREA não estiver funcionando E- bem, não vai ter o recurso não para só isso, desenrolar. e mais do que isso, a mentalidade. A Sueleide, por exemplo, tem uma mentalidade muito boa para gestão. Então a gente precisa dessa modernização e trabalhar junto. Então, sentar e abrir o jogo. Sueleide, o que a gente vai fazer agora? Você ganhou, eu ganhei, como é que a gente vai trabalhar? Daniel, vamos fazer isso aqui junto às faculdades? Fazer Vamos as fazer coisas em grupo, juntos, Funciona com o muito mesmo mais. propósito, Funciona é muito muito mais. mais rápido para resolver todas as demandas que aparecem, né? A gente vê isso aqui, a união, ela né, é um clichê, né? Falar que a união faz a força, mas é verdade. Se você unido já tem dificuldade, às vezes, de resolver, transpor obstáculos, imagina todo mundo brigando uns com os outros, o problema fica para Exatamente. Que é segundo o que está plano. acontecendo hoje, né? infelizmente. Resolver o problema tem que ser o primeiro plano e não o segundo. A multa, pra você ter uma ideia, saiu de dentro do CREA. Eles alugaram uma sala fora para ficar em outro lugar. Ou seja, nem os engenheiros conseguem enxergar, porque os engenheiros vão lá tratar com a gente. E cadê a salinha da multa vazia? Não tem mais ninguém. Não fiquei tá em outro sabendo lugar. nem que. Fica Você nem que tá sabendo. aí, você que tá assistindo até agora, deixa aí nos comentários. Você que é da área de engenharia, agronomia ou de várias outras áreas relacionadas ao CREA. Você sabia que existe a multa? Você sabia, ou você sabe que existe, sabia os serviços que são prestados lá, os benefícios que você pode ter sendo um associado? Coloca aí nos comentários para a gente saber aí, ter um isso aí. parâmetro, se de fato você tinha conhecimento disso. Eu não sou da área de engenharia, mas eu trabalho eu represento várias pessoas que são da área de engenharia também aqui na perícia e a gente conversa. Eu não sabia, eu vou até perguntar para ele se ele E a tem. maioria, às vezes, fala assim, não, o que é a multa? Não, só conheço o CREA, não sei o que é a multa. É. Hoje é a realidade Então de você vai de investir muitos mais no engenheiros. marketing também para o pessoal conhecer Tem. mais a multa. Tem. E fiquei feliz de saber que existe uma. Eu aqui, como eu sou um sindicato pequeno, eu acho que eu não consigo fazer isso ainda, mas é uma ideia genial. Assim. E aí, olha, vamos pensar fora da caixa, né? Vamos assim, além dos benefícios, além do que já existe, além da gente modernizar e agilizar, a força que tem perante a empresas. Então, se você chegar para um exemplo que eu dou sempre, se a Mútua chegar, Mútua Brasil, que tem, hoje nós temos mais de 1 milhão de engenheiros no Brasil, se chegar para uma empresa, uma grande montadora e falar assim, eu quero 500 caminhonetes sua a preço de fábrica, toda montadora dá. Ela fecha, igual É na verdade. Agrotins nós temos aqui no Tocantins que fazem esse tipo de coisa. E quanto a Mútua gastou financeiramente com isso? Zero, só usou o poder da influência e da barganha e da E os negociação. associados podem ter acesso a esse desconto. Na verdade, isso a gente faz. A nossa associação nacional, ela pegou todos os sindicatos, juntou, e aí, por exemplo, fizeram uma parceria com uma concessionária aí, e eles conseguem da determinada caminhonete lá com desconto de nota de 15%. Tá vendo Olha só só. a diferença? 15% acima de 200 mil é 30 conto. Ajuda pessoal. muito. E aí- É disso que a gente tá falando. E isso aí ajuda muita gente, porque ainda mais no universo da quantidade de pessoas que vocês representam, que a gente representa 10 mil pessoas no Brasil. E vocês representam mais de 20 mil só no Tocantins. Imagina. É 1.300.000 no Brasil. Brasil. É Pois é. muita gente. Dá, Então, dá para ter muitos benefícios. Que às vezes a anuidade que você paga, ela é revertida de volta para você só em benefício. Aqui a gente faz isso, né? Com os convênios, muita gente aqui, ó, com desconto na escola dos filhos, numa farmácia, no posto de gasolina. O que ele tem de descontos é maior do que ele paga de mensalidade. Então, para ele sai de graça. E ainda tem tantos benefícios. Lá vocês têm esses convênios também? A gente tem o CREA Vantagens, né? Que aí o engenheiro vai, o posto de gasolina, farmácia, que aí vai descontando na sua anuidade.
E é isso que a gente quer, trazer resultado para o engenheiro. Eu pago minha anuidade, pago meus boletos, mas eu estou vendo ali que o CREA está me retornando. E assim o engenheiro está satisfeito e vai começar a falar assim, eu faço parte desse conselho. Pois é, e o cara paga a assinatura da Netflix de tudo aí só para assistir o negócio. Imagina uma coisa que você paga, protege a sua profissão, que gera dinheiro para você, que traz Verdade. receita para você e sua família, Isso. te dá descontos ainda que você pode pegar esse dinheiro todo de volta. Não é. É caro você ter a anuidade do CREA? Não, assim, depende do seu ganho como profissional, né? Mas ainda também temos quem é engenheiro sênior, né? Hoje chega a anuidade de R$ 60. Com o tempo de formação, essa anuidade vai abaixando também. Ah, quanto mais tempo você passa lá, É, mais vai. E os recém-formados também. Então, recém-formado hoje, desde quando a gente entrou, a gente dá 90% para o recém-formado nos 6 primeiros meses, ele paga uma anuidade de 10%. Agora nós ampliamos o benefício para o recém-formado. Então, anuidade. aquele mais experiente, aquele que está Que no tá início da carreira, começando. tem um benefício. É justo, é Tem um justo. benefício, só paga uma taxinha mesmo. Quem está começando ainda tem 90%. dificuldades e quem está lá no topo contribuiu durante muito tempo para manter a estrutura. manter a estrutura. Então eu acho justo, né? Aqui é tudo igual e vai continuar. Sabe por quê? Porque aqui, como é diferente, né? Sim. Aqui a gente, quem está há mais tempo também ganhou muito mais coisas também, né? Então os benefícios acabam se acumulando e ficando muito maiores. Então, aqui nesse caso também é justo. Mas eu acho sensacional no caso de vocês, porque é muita gente e a iniciativa privada, ela é. Né, no nosso, às vezes, a pessoa aposentou, mas ela tem orgulho de se manter dentro do CREA. Às vezes nem está trabalhando mais na área, mas ela fala assim, não, eu estou há 50 anos formado, eu vou continuar contribuindo. Então, por que vai cobrar um valor integral, né? Não faz sentido. E ajuda, e quem está se iniciando ajuda a ingressar no mercado de trabalho, né? Porque às vezes fala assim, não, anuidade zero, a primeira anuidade, já para e tem os benefícios, né? Mesmo que ele não esteja atuando na área, tá pagando ele, mas ele tem os benefícios, que às vezes ele recupera, isso é importante. Parabéns pela administração, né, nesse sentido aí, porque isso é muito importante para o profissional. E muita gente está tão envolvido com o trabalho, com o dia a dia ali, que ele nem para pensar nessas questões, mas tem alguém se preocupando com isso para ele, né? Qual foi o maior desafio mesmo? Agora eu vou antes da gente encerrar, eu queria saber de você, não necessariamente de um problema, mas para você, como pessoa, como presidente ali à frente do CREA, o que mais foi impactante para você desempenhar esse trabalho nesses 6 anos? Ou alguma questão pessoal, você tem que abdicar um pouco do tempo com a família ou no seu trabalho, isso tira um pouco do seu tempo livre, vamos dizer assim, para a sua vida? Bom, a presidência do CREA, assim como os conselheiros, não recebem salário. Então, eu sou morador de Palmas, as reuniões acontecem em Palmas, então eu, por ver que era possível deixar um legado, era possível organizar a casa, realmente ele me obrigou uma dedicação muito grande. Eu passava 8 horas por dia dentro do CREA, no mínimo. 8 horas sem salário. É um trabalho que eu conheço pouca gente que alguém paga essa conta, e é você. Né? Exatamente. Então, assim, eu à noite ia dar minhas aulas na faculdade, meu escritório eu tocava lá, mas aquilo ocupava bastante tempo. Mas me dava muito prazer disso. Então, sim, ocupar o tempo e entender que aquilo lá é para todo mundo foi o maior impacto que teve na minha vida, da minha família, entender que eu estava fazendo para algo que valia a pena, que eu ia deixar um legado. Meus filhos, às vezes uma atenção que você não conseguia dar, às vezes alunos que muitas vezes eu não conseguia dedicar o nível do que eu gostava. Cobrança e às vezes justa, às vezes injusta, né? Mas hoje eu consigo, assim, através de mensagens no celular, de momentos no Instagram, onde as pessoas viram e falam assim, Daniel, estamos muito felizes porque o CREA não existia, hoje a gente sabe o que hoje a gente participa, com todas as críticas que ainda existem, e tem que existir, né? Tem que ser, mas o reconhecimento chegou. Então, isso me deixa muito feliz. E eu acho que o maior desafio pessoal foi esse. Só que a gente não pode ser hipócrita. Hoje eu tenho acesso, conhecimento a pessoas, amigos. Hoje no 109 tem municípios, vantagem também. Se furar um pneu de um carro meu, precisar dormir na casa de alguém, o telefone liga para o engenheiro, ele me atende, ele me dá um almoço, ele senta, consegue me ajudar a arrumar o carro. Nem tudo é só ônus, tem bônus também. Sem dúvida. Então, assim, o nível de amizades também que me possibilitou o CREA compensa também tudo isso. E me deixa muito feliz. Agora eu quero fazer uma correção de uma coisa que você falou. Você falou da Sueleide, assim, não, Sueleide, quando você decidiu ser candidato. Vou te dizer que ela não decidiu, não. A gente juntou muitas associações,
muitos conselheiros, muita gente falando, Sueleide, você é um nome que vai apaziguar, que vai unir, que vai trazer... Então ela já estava sendo observada pelos olheiros, né? Exato. Então, assim, porque Jogadora cara. ela conseguiu trazer... eu concorri na passada com 3 presidentes, os 3 candidatos à presidência estão com ela. Numa outra anterior, eu concorri com mais 6. Tá todo mundo junto com ela. Então, pessoas de todas as cidades vêm espontaneamente. É um nome que é técnico, não é político. Então, na hora que você falou assim, não, quando decidiu, ela não teve opção de decidir, não. As pessoas chamaram ela para poder assumir esse papel e ela encarou o desafio. Quase dava chapa única. Quase, Era pra ser. era pra E ser. assim, eu fiz essa pergunta para ele até para ver, você tá ciente disso, né? Tô. Da cobrança do tempo. Como conselheira, Já né, se preparou. já coordenei algumas comissões que fui representante também nacional, então a gente já sabe dessa questão de viajar, da ausência. Sou mãe também, né? Tenho família. Realmente sei que o Daniel falou que a gente passa agora, mas já de novo, já vai para outra reunião, o que é isso? Mas tem esse bônus, assim, da gente, o ônus e o bônus, como você disse. Você vai melhorar a sua carreira A também, minha a de todo carreira, mundo. transformar a carreira e também essa rede que você vai ampliando e vendo que assim, não estou no caminho certo. E o retorno que a gente tem dos profissionais, do parabéns, você fez isso, parabéns pela sua postura. Então, a gente fica assim com gratidão no coração. É isso que eu quero, porque eu sou dessa área, né? É uma profissão que eu escolhi e representar os profissionais não tem gratidão melhor na vida. Você sabe que um termômetro bom também, se você está fazendo um bom trabalho, é o tal do hater, né? Não é só o elogio, né? Muitas vezes começa pela encheção de saco mesmo. Se você está fazendo isso e está vindo de quem às vezes é confrontante, muitas vezes é porque você está no caminho certo, né? Você sabe que essa semana no WhatsApp uma pessoa reclamou porque o cara não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois ele falou assim, olha, eu quero deixar claro que o Daniel fez uma ótima gestão, mas eu continuo reclamando aqui. Tipo assim, mas é isso. É assim, não, tem muita coisa para fazer. E a missão da Sueleide já sabe que tem muita coisa para fazer. Mas aí você falou... Deixou uma base boa, e aí a cobrança é maior que você, ó. Já deixou uma base boa aqui, agora te vira aí. Espero mais de você. Exatamente. Mas o que você falou, realmente. Ontem mesmo, a gente conversando sobre isso, eu vi. A gente está em 20 dias de campanha aí, e aí tem pessoas que próximas, ou até nem tanto, ligando para pessoas que a gente já visitou, para poder ficar querendo desconstruir o que a gente está construindo. E as pessoas ficam falando assim, nossa, fulano nunca falou comigo, veio aqui. Aí as colegas, aí eu fiquei assim, meu Deus, mas às vezes, dependendo de quem vem, até um elogio, né? Aí ele falou assim, aí eu falei assim, nossa, mas a pessoa, em vez de focar, né, na campanha dele, a sua mulher, você tem que achar bom, porque você tá brilhando, porque você tá querendo, é que você tá causando e tá indo bem, porque senão, quando não preocupar, aí você preocupa, quando ninguém estiver atrás de você falando mal, né? Quando é a eleição de vocês? Dia 3 de julho, né? É online, fácil, chega um link no WhatsApp. Então, assim, a maior dificuldade hoje é a participação dos engenheiros, dos profissionais, porque o nosso Tocantins foi o que mais participou, né, das últimas eleições, 40%. Tem CREAS por aí que 11%, 15% de participação. Pessoal, agora eu vou falar aqui, independente de ser o CREA, de ser qualquer outra eleição, mas estamos falando do CREA, então você engenheiro, você agrônomo, você tecnólogo de qualquer área científica relacionada ao CREA, participe. Igual falou aí, tem lugar que 11% decide o que os 100% vão fazer. Não deixe outra pessoa escolher por você. Participe da eleição, independente de quem você vai escolher, mas dê a sua contribuição de participação. Aí depois você vai reclamar. Você não participou de nada e depois vai reclamar das consequências. Então, assim, participe, escolha alguém e cobre depois, porque você tem que escolher, você tem o direito, né, e o dever, na verdade, de cobrar. E a participação, ela é muito importante, porque isso vai definir o seu futuro profissional. Verdade. E depois vai reclamar de quê? Exatamente, participar para contribuir, sugerir, né? Uma gestão que eu quero é uma participativa. Então, onde estou, qual é a demanda, qual é a sugestão? E né? A pessoa pensa assim, eu não participei, não tenho nada a ver com isso. Tem também, você não participar, você está aumentando a possibilidade de alguém que não tem nada a ver com o que você pensa, né, decidir por você e estar à frente e te representar. Então, é muita cautela com isso aí. E vocês estão fazendo aí uma campanha, né? Chegou ao meu conhecimento através de um amigo engenheiro, né? Também. E por isso foi feito o convite, porque é importante a gente estar falando. E muita gente, às vezes, nem está sabendo que as coisas estão acontecendo, né? E isso em várias questões. O motivo da gente vir num lugar desse é exatamente para fazer mais gente participar. Eu até agradeço muito ter aberto esse espaço para a gente aqui, viu? É interesse nosso que as instituições que cuidam, fiscalizam,
classes profissionais que todos nós precisamos. Isso. Todo mundo precisa de um engenheiro eletricista, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro civil, de um agrônomo. Ah, mas eu não contratei. Mas você come alguma coisa que foi feita lá no agro e teve a participação de um agrônomo. Você está morando num lugar que foi idealizado, projetado por um engenheiro. Então, assim, não adianta. Engenheiro é igual profissional da saúde, é igual da segurança pública. Não adianta. Você vai, em algum momento, precisar de um profissional desse se você quer o quê? Um serviço bem feito? Ideal dentro do que você espera, ou você quer algo que não entregue qualidade e às vezes até te prejudique, né? Então nós queremos que isso fortaleça e cresça, e vocês estão de parabéns, tanto por participar de um processo democrático, né, de escolha, quanto também de já estar desempenhando isso e fazendo, até o que chegou com o meu conhecimento, vocês fizeram um bom trabalho e continuam fazendo, e é algo que a gente tem que elogiar e apoiar, né? E eu quero também agradecer você ceder por esse convite, ceder esse espaço e parabenizá-lo também, né? Que eu acho que a gente conversou, visitei aqui o prédio, você me mostrou, pela sua gestão, né? Porque ter 200 associados e trazer tanto resultado em uma gestão, ter um espaço assim para podcast. Então, assim, parabéns pelo trabalho, porque você está um exemplo também de presidente, viu? Parabéns. No começo o pessoal não gostava muito, não, porque eu sou meio encrenqueiro, né? Mas quem representa agora tem que ser encrenqueiro, tem que fazer a coisa se movimentar. Mas eu fico feliz com os resultados que teve também. Fico feliz de saber que tem outras instituições também que estão focadas nas suas. Na sua representatividade profissional e trazendo bons resultados. Inclusive, muitos das pessoas representadas por vocês acabam vindo fazer parte da nossa classe também, né? E é uma coisa que vai melhorando a qualidade. Nós somos muito orgulhosos mesmo de prestar um bom serviço para a sociedade, com poucas pessoas, com poucos recursos, muitas vezes a gente entrega, estamos aí entre as melhores do Brasil. Eu não vou ser modesto com isso não, porque é difícil de fazer, e eu sei que vocês pensam da mesma forma, e a gente fica feliz em recebê-los aqui. Mas a gente não está terminando ainda não, porque antes de finalizar, eu queria que vocês fizessem cada um de vocês respondam 2 questões. Vou começar aqui com o Daniel. O porquê que as pessoas devem buscar a carreira de engenharia e ir lá para o CREA, né? Queria que você respondesse isso. E por que as pessoas devem escolher você para a multa? Por que elas devem ir para a carreira, né? É uma carreira que eu gosto demais. Eu sou professor há 20 anos na área da engenharia. Então, eu trabalho bastante com pessoas que estão começando a aprender, a entender da carreira. Então, eu sou o maior incentivador que possa parecer. Por quê? Então, aquele menino, aquela menina que tem um raciocínio lógico bom, que consegue ser um solucionador de problemas, que ela consegue sistematizar ideias, pode ter certeza que a engenharia é feita para pessoas assim. São pessoas que entendem de como articular e movimentar e pensar em soluções e dar ideias e tratar de maneira racional e lógica. Eu lembro muito que bancos muitas vezes precisam de pessoas com esse tipo de raciocínio, grandes empresas precisam de pessoas de raciocínio. Mercado financeiro precisa de Mercado engenheiro. financeiro precisa de mais. Os grandes empresários contratam engenheiros muitas vezes não para sua atuação a estrito senso daquilo que ele se formou, mas por causa do seu raciocínio, da sua capacidade de gestão e de produção e de desempenho. Então, se você que aí é novo, está pensando em algo assim, se sente nisso, ou quer desenvolver isso de você, vá para engenharia, conversa com a gente, manda uma mensagem depois no WhatsApp, que eu troco uma ideia contigo. Onde que as pessoas encontram o CREA? Tem rede social? Porque você falou assim, entre em contato comigo. Como que as pessoas falam com você e com o CREA? Com o CREA, sim, ele tá lá no Instagram, CREA Tocantins, procura a gente. No @CREA Tocantins lá no Instagram. Lá no YouTube também tem o canal também específico do CREA Tocantins, onde você vai poder ter vários tutoriais, várias coisas. Mas hoje em dia, Instagram acaba sendo um canal muito fácil de relacionamento. O meu especificamente, professor _ Daniel, é também fácil que se quiser algo que seja da carreira, bater um papo como aluno, professor, como profissional e alguém mais experiente, também vai lá, troca uma ideia comigo para a gente poder conversar. Aí você perguntou por que deveriam... Essa primeira é para quem está fora da área Exato. ainda. E a outra é para quem está na área. Para quem está na área. A gente entende que a mútua não pode ser para apenas alguns.
A multa, ela deve ser, ela tem dinheiro público lá dentro, ela tem dinheiro de todos os 20 mil profissionais que tem no nosso estado, tem dinheiro deles lá dentro. Então, ela tem que ser para todos. Então, as pessoas que acreditam que não conhecem a multa, ou que já conhecem e acreditam que não está trabalhando direito e que pode possibilitar mais benefícios, essa é a ideia. Então, toda a inovação que a gente fez de tudo para levar para dentro do CREA, agora é hora de inovar dentro da multa também. Então, procure a gente, converse com a gente, traga crítica, traga ideias, mas a principal missão nossa, e aonde eu peço apoio, peço voto sim, é de poder levar para todos. Então, você que pensa em impulsionar um pouco sua carreira em algum momento, em algum instante, a multa tem essa obrigação e vai estar lá do seu lado. Doutora Sueleide, a nossa candidata aí, eu gostaria de saber de você também a mesma coisa. O que que você pode deixar de mensagem para as jovens e os jovens que ainda não decidiram uma profissão ou que estão aí inclinados aí para engenharia ou qualquer área voltada à representatividade do CREA? Por que que eles devem escolher essa área? E também, para os que já estão lá no CREA, por que que eles devem escolher você para representá-los nesses próximos anos? Porque a engenharia hoje é uma das profissões mais bonitas do Brasil, porque a gente primeiro entrega, transforma projeto em realidade, sonho em realidade, né? O proprietário ali, um grande rural, quer construir sua lavoura, aquela pessoa que quer construir sua casa, o médico que quer construir sua clínica, vai contratar um engenheiro. Então, você vai transformar um sonho de vida de uma família da casa própria. Quem está ali à frente, o engenheiro. A lavoura, quem vai cuidar da lavoura. A energia que a gente leva, né, no rural. A energia aqui para todas as casas, as cidades. Quem que está ali? O engenheiro, o eletricista. Então, é uma profissão que você transforma, que você muda a vida da pessoa, da sociedade. E, além de tudo, engenheiro está sempre na gestão, está sempre à frente. Em bancos, se você for olhar, a maioria dos bancos, às vezes quem é o diretor? É o engenheiro. Então, é uma profissão que você ocupa cargos elevados, né? É uma profissão que tem a remuneração boa e que você está ali à frente no poder de decisão e também de resolver Um problema. grau de responsabilidade alto, né? Isso, na maioria das empresas, você pode olhar hoje que é o engenheiro. Então, por isso, quem está buscando o mercado e dá para você empreender, dá para você mudar a sua realidade da sua vida, porque tem várias, o campo é muito aberto, né? O leque da engenharia, né? Tanto na civil, tem várias especificações. Você pode ser de execução, pode ser de projeto, posso me especializar em algo específico, então, assim, não tem como dar errado. Então, engenharia hoje eu considero que é uma das melhores profissões do nosso Brasil. E os nossos engenheiros que já estão lá no CREA, os tecnólogos, os agrônomos, por que que eles devem escolher a Sueleide para ser a presidente deles nos próximos anos? Então, eles devem me escolher porque eu sou a pessoa mais preparada hoje para estar à frente do conselho. Conheço o conselho por dentro, estava como vice-presidente do Daniel esse ano, então sei como funciona e o que precisa ser melhorado. Então, na minha gestão, o meu compromisso é com o profissional, de entregar o que ainda não foi entregue, de resolver o que não foi resolvido e ser a melhor gestão desses 33 anos do nosso conselho do CREA Tocantins. Manter o que foi conquistado, né? Também é importante. Também, com certeza, que a gente vai melhorar o que, né, às vezes, assim, por financeiro, né, Daniel, com questões mesmo de orçamento, que não foi possível ele fazer, a minha missão é entregar, né, que ele melhorou muito, mas ainda temos muito também para melhorar. Nem tudo pode ser resolvido num espaço curto de tempo, né? E a gente fica, inclusive, até mais motivado, né? Quando vê os resultados acontecendo. Eu vejo, assim, pelo que a gente conversou aqui, eu vejo que você está motivada mesmo e falou muito bem do trabalho que foi realizado pelo Daniel nesses anos. Isso a gente sente aquela motivação, né? Isso é importante. Eu vejo em outras áreas que eu já trabalhei também, a gente percebe que, dependendo da situação, os profissionais eles ficam desmotivados e tal. E quando chega alguém que entrega alguma coisa, às vezes uma pequena vitória ali já é um gatilho para as pessoas reacenderem a vontade, né, de continuar e de melhorar e de ampliar. E quando isso vai crescendo ainda mais gradativamente, as pessoas vão empolgando e gera também aquele sentimento de o pessoal ficar mal acostumado, né? Quando tem só coisa boa também, aí qualquer coisinha. E é natural, né? A vida é feita de altos e baixos, tem momentos. E às vezes nem tá em baixa, às vezes só tá
equilibrado, mas as pessoas, o ser humano ele sempre quer mais, né? É. Isso é bom, faz parte da nossa natureza, a gente tem que crescer isso também, aprender a desenvolver até essa questão. Eu fico extremamente honrado com a presença de vocês aqui, fico muito feliz, gostei do que eu vi aqui, né? E fico feliz pelos meus colegas engenheiros que fazem parte aqui da nossa carreira, que eles estão realmente com um conselho que está mostrando resultados e está buscando melhorar também. E o Esfera Podcast, que tem aqui a melhor audiência do Brasil, né? A audiência mais inteligente que busca sempre coisas úteis, informação. Aqui a gente tem entretenimento, mas é um entretenimento que sempre traz algo de bom e útil para você. Conhecimento, utilidade, você conhece aqui empreendedorismo, carreira. Deixa aí seu comentário, você que assistiu até aqui, gostou desse episódio? O que acrescentou para você nesse episódio? Deixa aí nos comentários. Você é engenheiro? Já se posicionou? Já conhece quem são os candidatos? Aqui eu estou apresentando dois candidatos aqui para vocês, um da multa e outro para o CREA. E eu espero que vocês tenham assistido até aqui e tenham tido um pouco mais de conhecimento sobre o que vocês podem esperar da próxima gestão e conheçam as outras também. Eu tenho certeza que o processo democrático é feito disso, né? Estamos aqui para divulgar mais conhecimento para que você possa tomar melhores decisões em qualquer coisa, seja no empreendedorismo, seja na sua carreira, transição de carreira, alguém que já tem uma carreira e busca. E a área da engenharia é uma ótima área para você começar ou para você ampliar, né, a sua trajetória profissional. Não deixe de se inscrever, curta, comente, compartilhe. Se inscreve lá também no CREA, se inscreve lá no YouTube do CREA e siga as redes sociais, @CREA Tocantins, né? Exato. E também lá conheça o trabalho do Daniel, @Daniel. Professor Daniel. @Professor Daniel. Você vai ver, tem a sua foto lá, né? Dá para Tá reconhecer lá. bastante. Preste bem atenção, vá lá e siga. E quem quiser seguir lá o seu. Você tem uma. @eng.sueleide. Pode me seguir também, conhecer meu trabalho, conhecer um pouco da minha pessoa, do meu dia a dia. É isso aí, pessoal. @EngSueleide. Isso. Lá no Instagram. E aí quase não sai. Lá no Instagram, já segue. Conheça lá o trabalho que ela faz. Você fala muito sobre engenharia lá na sua página? Falo, mostro de obra, mostro o dia a dia. É isso aí, conheço o dia a dia de uma engenheira que está lá no campo o tempo inteiro e agora também gerindo a carreira profissional de todos, né, envolvidos lá no CREA. E não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui também com o Esfera Podcast. Esse é o Esfera Podcast e fiquem com Deus.